Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa segunda e última parte do nosso capítulo 16. Agora nós realmente acabamos o nosso livro, né? Vai nos faltar aí apenas os exercícios, tá? Então, na aula de hoje a gente vai continuar aquele papo sobre genética, né? Sobre genes, e nós vamos falar então sobre os genes e a saúde humana. Quero que vocês imaginem o que aconteceria no nosso corpo se a gente recebesse dos nossos pais alguns genes com algumas alterações, ou faltando alguma informação, ou com alguma informação aí errada, né? Trocada, digamos assim. O que aconteceria? Com certeza o nosso corpo teria também alterações, a gente teria alguns problemas, né? Se o nosso corpo aí não está com o nosso gene, né, com o nosso DNA funcionando corretamente, né, com as informações corretas, para que as nossas células interpretem essas informações e ajam da maneira correta, com certeza o nosso corpo aí vai estar trabalhando de uma maneira errada, tá? E eu trouxe para vocês algumas doenças, né, algumas causas aí, algumas consequências, na verdade, causadas pela alteração genética, tá? Então, o caso do albinismo, que a gente já falou na aula anterior, ele também é um fator genético, porque ele é aí um problema no alelo, né, que a gente viu lá dentro dos genes. O alelo dominante é aquele alelo responsável, né, o que faz com que as células produzam melanina. E o recessivo ele não faz, ele fica lá de boa. Ele é um preguiçoso, digamos assim, um alelo preguiçoso. Então, se falta para mim o alelo dominante, eu só tenho alelos recessivos, as minhas células não vão produzir melanina. E melanina é o pigmento que dá cor aos nossos olhos, à nossa pele, ao nosso cabelo. E faltando essa melanina, esse pigmento, o meu corpo sofre alterações bem drásticas. Então, a gente vai ver aqui nas imagens pessoas albinas e alguns animais também albinos. Mas, professora, tudo bem, eu só não vou ter cor, mas só isso? É só isso? Não, não é só isso. A falta de melanina, ele faz com que a sua pele fique muito mais sensível, porque é a melanina que faz a proteção da nossa pele, principalmente contra os raios do sol. A cor dos nossos olhos também, ela existe, né? A nossa íris, ela é colorida para também proteger, né? Dar uma filtrada nessa luz, na luz que vem. Pode perceber que quem tem olho claro, quanto mais claro o olho, mais sensível à luz ele é. Ele não consegue assimilar a luminosidade como pessoas com os olhos mais escuros. Então, o problema é você não ter a melanina também então vai trazer aí desconfortos quanto à proteção da pele e à visão, tá? Passando do albinismo, vamos falar de hemofilia. A hemofilia também é uma doença genética, ela é causada porque o gene que é responsável pela fabricação daquelas substâncias que a gente falou lá no sistema circulatório, lembra das fibrinas, nas plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea? Então, esse gene aí não aparece ou tem alguma disfunção grave. Então, o que acontece? O sangue não coagula. A pessoa passa a ter uma hemorragia. Qualquer machucadinho que ela fizer, se ela furar o dedo com um alfinete, esse dedo não para de sangrar. E é muito perigoso porque a pessoa pode sangrar até a morte, né? Então, quem tem hemofilia geralmente se descobre cedo, se descobre ainda criança, e tem que tratar aí, fazendo aí uma ingestão, né, digamos assim, tem que suplementar aí com substâncias coagulantes, tá? E o daltonismo. O daltonismo também é uma causa genética. Por quê? Porque falta um dos tipos de cones. Lembra que quando a gente falou de visão, que a gente falou de cones, que os cones são as células receptoras, as células fotossensíveis, responsáveis por ver cor? E a gente tem lá as cores primárias, né? Pode acontecer aqui de faltar um desses três, das cores, né? Uma das cores dos cones. Então, na hora dessas cores se combinarem, vai faltar uma cor para fazer combinações. Então, essa visão acaba não vendo as cores como devem ser vistas. Geralmente,
eles confundem as cores como verde, vermelho, com vermelho e verde e verde e marrom, tá? Então, aqui embaixo, ó, a gente tem aí imagens normais e depois imagens vistas por uma pessoa daltônica, tá? Pode acontecer até da pessoa nunca perceber que ela tem problema. Lembra que eu falei para vocês que a gente aprende as cores? Se ela não aprendeu as cores corretamente, se os pais, os professores não prestaram atenção, ou se é uma pessoa aí sem escolaridade nenhuma, é muito provável que essa criança aí chegue a ser um adulto que nunca percebeu que tinha algum problema de visão aí em relação ao daltonismo, tá? E na nossa página 246, a gente tem um texto aí sobre engenharia genética e transgênicos. Depois eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Leiam esse texto, porque eu vou cobrar ele em prova. Mas eu quero que vocês saibam que a engenharia genética e os transgênicos, eles são responsáveis por aqueles organismos geneticamente modificados. Lembra lá da ovelha Dolly e tudo mais? Tudo aqui tem a ver. Então, aqui é uma técnica, né? Uma técnica genética, onde em laboratório a gente faz a manutenção do DNA, tá? Faz uma troca, né? A gente usa os genes que a gente quer, né? Então, a gente só usa as características que a gente quer. A gente, os cientistas, né? Claro. Então, aqui, por exemplo, no caso desse tomate, vejam como o tomate geneticamente modificado, ele é mais carnudo, ele tem uma cara de ser totalmente comestível, não precisa ficar tirando miolinho para comer, né? Ele é todo suculento. O outro não, o outro já tem estruturas mais verdes, mais esbranquiçadas. Então, a engenharia genética e os transgênicos, eles são muito utilizados principalmente na agricultura. Para quê? Para produzir aí plantas mais resistentes a pragas, mais resistentes a armazenamento. Então, você foi lá, colheu aqueles vegetais, né? Aquelas plantas. Colheu tomate, por exemplo, aqui nosso exemplo. Eu colhi tomates. Os tomates orgânicos, né? Que são os sem ser transgênicos e sem ter nada de artificial neles, ele vai durar pouco tempo. Esses não. Os geneticamente modificados, eles podem ter uma duração maior, tamanho maior, tá? Por exemplo, os nossos morangos, que a gente tanto vê, eles são também cheios de agrotóxicos e tudo mais. Eles também podem ter um pouquinho aí de engenharia genética lá nos seus primeiros, tá? Então, o nosso milho, ele é transgênico. Ele é feito aí de cruzamentos de espécies para que haja essa troca de DNA aí até ele ficar maior, mais suculento. Então, geralmente, a engenharia genética e os transgênicos, ela é feita, essa técnica, né, ela é utilizada para isso, para melhoria, principalmente para fins comerciais. E um outro exemplo da utilização de engenharia genética é a insulina. Antigamente, quando se descobriu a diabetes, a insulina ela era obtida apenas através do pâncreas de animais. Então, pensa, você tinha que matar muitos animais para você extrair o pâncreas. Do pâncreas, você extrair uma pequena quantidade de insulina. Então, a insulina era cara e era rara. Hoje, não. Hoje, em laboratório, né, a engenharia genética conseguiu inserir em uma bactéria o gene humano da produção de insulina. E as bactérias, como a gente já estudou, elas se reproduzem por bipartição simples, né? Então, é muito rápida a multiplicação dessas bactérias, a reprodução dessas bactérias. Então, se elas têm o gene que produz insulina e elas se reproduzem muito rápido, então, essa reprodução de insulina, né, a produção da insulina também acontece de maneira muito rápida, muito mais barata e mais eficiente, o que garante aí a gente levar a insulina para todo mundo que precisa no mundo, não igual antigamente, que ela era extremamente rara e cara. Beleza? Então, amores, é isso. Leiam o capítulo inteiro, tá? Desde o comecinho e façam todos os exercícios, tá? Tá aqui as páginas bonitinho. Nós temos aí vários Pense e Responda e organizando ideias, tá? Do mais, qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar. Fiquem à vontade. Um beijo e até a próxima aula.